Vamos lá então, meus irmãos, Romanos capítulo 14, nós daremos prosseguimento ao nosso estudo, falando sobre a prática da justiça. Vamos ler versículos 13 em diante, vocês podem acompanhar a leitura, peço a gentileza de colocarem-se novamente em pé, apenas para fazermos a leitura desse texto, posteriormente vocês poderão permanecer sentados o restante desse tempo. Mas o versículo 13 vai nos dizer o seguinte: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se considera ou que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Podem se assentar, nós vamos falar com Deus em oração novamente. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo direcione os nossos corações, porque o assunto que temos abordado tem sido confundido por muitos irmãos. A liberdade cristã nos é dada pelo Senhor, não só, Deus, para gozarmos dos prazeres que podemos ter nesse mundo, mas principalmente para fazê-los segundo a tua vontade. Como igreja de Cristo, como salvos, nós também precisamos nos importar de que forma que a nossa liberdade pode impactar a vida daqueles que são mais fracos na fé. Eu oro, Senhor Deus, a fim de que todos os irmãos estejam com os ouvidos atentos, para que nossa vida, para que o nosso compromisso diante do Senhor seja afirmado porque nós o amamos, e não porque temos peso ou medo de servi-lo. Nós pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, fala aos nossos corações, preencha as lacunas, ó Deus, que muitas vezes estão abertas dentro de nós, porque deixamos de compreender aquilo que diz a tua palavra. Direciona o teu servo, a fim de transmitir a tua palavra com integridade. É a minha oração, meu desejo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar falando sobre a questão da liberdade cristã. E eu já tenho dito para os irmãos algumas vezes que essa liberdade vai nos fazer ou deve nos fazer nos aproximar de Deus sem qualquer receio, sem qualquer medo, que às vezes algumas pessoas acham que alguma coisa que eles têm feito podem trazer a ira de Deus sobre si. Existem princípios bíblicos que dirigem as nossas vidas, que, claro, alguns deles podem não ser tão claros se não compreendidos os contextos que eles foram escritos. Mas algumas coisas também é importante que nós entendamos, que Deus nos permitiu para que possamos servir melhor. No que diz respeito a essa liberdade, o apóstolo Paulo estava tratando com crentes, com uma igreja que tinha um grupo de pessoas que, antes de crerem em Cristo, criam de uma forma, e outros que eram totalmente abertos aos prazeres do mundo, mas no que diz respeito às coisas da carne. Os gentios ou aqueles que não eram judeus, que se converteram, romanos, gregos e alguns outros que moravam em Roma, muitos deles eram verdadeiros idólatras. Participavam de festas que eram oferecidas aos ídolos.
Alguns deles tinham a vida imoral como muitos daquela época. Mas ao se converter, algumas coisas para eles facilmente eram vividas, porque era uma transformação de vida. Porém, alguns outros eram religiosos. E a sua religiosidade, desde a sua meninice, fez com que alguns firmassem em suas mentes como certos princípios seriam inegociáveis. E essa situação, quando os dois grupos se convertem, alguns deles tinham problemas com o excesso de liberdade de alguns e com o excesso de religiosidade de outros. Será que o Deus que nós servimos, ele realmente se importa com aquilo que nós fazemos? Sem sombra de dúvidas. Porém, meus irmãos, a vida cristã não é um ema, cada um com seus problemas. Nós não podemos viver a nossa vida sem pensar naquilo que nós fazemos e de que forma que isso vai impactar a vida dos outros. Nós vivemos, sim, uma sociedade que não se preocupa com aquilo que o outro pensa. Mas na vida cristã, sim, nós devemos entender que dentro das igrejas existem pessoas com os mais diversos níveis de maturidade espiritual. Alguns, com anos a fio de vida cristã, eles têm um entendimento sobre certas questões e práticas que isso não influencia a sua fé. Mas para outros que entregaram o seu coração a Cristo recentemente, eles ainda são cuidadosos naquilo que fazem porque não compreendem qual que é a extensão da sua liberdade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Não estamos aqui querendo dizer para vocês que todas as coisas vocês podem fazer. Pelo contrário. O apóstolo Paulo mesmo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então nem tudo aquilo que nós podemos fazer, realmente nós podemos fazer. Mas dentro daquilo que nós temos estudado, e eu quero rapidamente, em respeito aos nossos visitantes ou aqueles que não acompanharam o início desse estudo, ou pelo menos os versículos 13 em diante, nós temos tratado a exaustão a importância do amor cristão. E você entender que certas pessoas são maduras e algumas não tão maduras também faz parte do amor cristão. Meus irmãos, quando você pega uma pessoa que é totalmente leiga, você tem certas dificuldades de explicar para ela. Eu me lembro do meu pai, até hoje eu fui visitá-lo no começo do ano, e algumas coisas que para mim são fáceis na questão de computação. Ele tinha dificuldade que às vezes nós explicávamos 1, 2, 3 vezes, por um pouco de tempo ele assimilava e logo ele esquecia. Algumas outras pessoas, você explica uma vez, a pessoa já entende, pá, ela começa a fazer tudo aquilo. A minha vivência de internet, eu não precisei de pessoas me explicarem. Muitas vezes eu coloquei a cara, digitava no Google como fazer tal coisa e aquilo me fez aprender. E algumas vezes até eu digo para minha esposa que ninguém nasceu sabendo, que algumas coisas é necessário que nós coloquemos a cara e façamos. Só que para algumas pessoas tem certas facilidades que outros não têm. No que diz respeito à vida cristã, meus irmãos, é a mesma coisa. O que muitos esquecem é que nós, cada um, nós temos uma bagagem que nos acompanha. Alguns cresceram sendo ensinados de uma forma, outros cresceram sendo ensinados de outra forma. Então nós precisamos respeitar a crença alheia. Recapitulando rapidamente aquilo que nós já passamos, e eu passarei rápido mesmo para que nós possamos prosseguir. Eu acabei não seguindo o conselho do irmão Davi, eu não coloquei meu celular no silencioso, peço perdão a vocês. Deixa eu já fazer isso, e se alguém não fez, pode fazê-lo, para que também não tenhamos nada que nos atrapalhe. Mas, meus irmãos, 2 assuntos em particular dividiam os judeus e os gentios. Assim como eu falei para vocês, 2 grupos de pessoas. Alguns que tinham certas práticas em relação à comida, ou seja, os judeus eles não podiam comer certos tipos de carne, porque a lei de Moisés dizia que eles não podiam comer. Então aquilo para eles, se eles viam alguém comendo, era motivo de escândalo. Então isso, a questão da comida era um problema. Mas também a questão das leis cerimoniais. Existem leis que são
somente para os judeus, no contexto do deserto. Mas existem algumas leis morais, ou na verdade as leis morais, elas são totalmente aplicáveis a nós. Porque diz respeito à questão da moralidade e da forma que nós devemos agir para com o nosso próximo, tanto aqueles que não são família, quanto aqueles que são família. Mas nas questões das festas, para os judeus, eles tinham algumas delas que até hoje eles fazem. Mas o que era principal era que alguns judeus entendiam que o dia de adoração a Deus era o sábado, porque estava escrito na lei de Moisés. A situação é que os crentes pós-Pentecostes adotaram o domingo para adorar o Senhor, porque foi o dia da ressurreição. Inclusive, o irmão Davi hoje anunciou que no domingo, dia 9 de abril, nós teremos o café da Páscoa. E por que bem cedo? Porque logo cedo foram ao túmulo de Jesus e viram que lá não tinha nada. Então, por isso que cedo de manhã nós nos reunimos para juntos cearmos e adorarmos o nome do nosso Senhor. Dentro dessas questões, meus irmãos, eu disse para vocês que existem certas questões inegociáveis da nossa fé. Por exemplo, a salvação em Cristo. A salvação é somente por Cristo. Eu não posso dizer que a salvação é por Cristo e pela prática de seguir a Igreja Batista. Ou então, como algumas pessoas fazem, você tem que dar 7 pulinhos no começo do ano para você ter sorte. Né? Então isso, muitas vezes, algumas pessoas acham que você tem que seguir determinados padrões para você poder ser salvo. Quando a Bíblia deixa claro sobre a salvação somente pela fé em Cristo nosso Senhor. Falamos, meus irmãos, que existem 3 áreas importantes da liberdade cristã no que diz respeito a todos nós. Aquilo que é certo, totalmente certo, que é moral. Aquilo que é imoral, ou seja, é errado em todo tempo. E aquilo que é amoral, ou seja, dependendo do contexto, é certo ou errado. E aí, meus irmãos, sem a necessidade de citar isso, existem palavras que quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, vocês falavam que eu ficava assim, misericórdia. Que lá no meu contexto de São Paulo, vocês estavam falando palavrões assim, que se eu falasse, tomaria surra de chicote da minha mãe. Só que existiam coisas que, assim que eu já falei, acho que o Paulo não estava aquele dia, que certa vez eu falei uma situação que o Paulo me chamou a atenção, eu nem deve lembrar, mas que no meu contexto era tudo bem, tudo normal. O nome disso é regionalismo. Certas culturas, mesmo num país de dimensões continentais, acontecem, isso faz parte. Só que, meus irmãos, é isso que é a questão amoral. Pode ser certo em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul é duvidoso. Pode ser certo aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo é duvidoso. E aqui nós temos pessoas das mais diversas regiões do nosso país. Então, ainda dentro dessa recapitulação, Paulo dividiu os irmãos em 2 grupos. E ele fala dos versículos 1 a 12 do capítulo 14. Se caso você está meio boiando nessas coisas, você pode ler posteriormente lá na sua casa Romanos 14, de 1 a 12. Mas ele vai falar dos crentes fracos, que eram judeus ou fortes, na verdade, crentes fortes, judeus e gentios, que compreendiam sobre os limites da sua liberdade em Cristo, e também sobre os crentes fracos, aqueles cuja indecisão e hesitação os faziam ser fracos na fé. Ou seja, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que se eu fazer isso, eu vou ofender alguém? Essa é a grande questão, meus irmãos. Então, alguns eram fracos não porque eram magros, não porque eram raquíticos, mas porque não compreendiam bem a fé cristã. Falamos, meus irmãos, quando estudamos sobre os versículos de 1 a 12, sobre a importância de nós não julgarmos o nosso irmão em Cristo. Falamos que todos nós cristãos pertencemos ao Senhor e todos nós seremos julgados por Deus, e isso não deve fazer com que amance a mente de ninguém, porque o julgamento de Deus ele é muito mais severo que o julgamento dos homens. Mas dissemos que o mais importante é viver em amor e unidade, buscando a paz e a edificação do corpo de Cristo em tudo que nós fazemos, e como servos do Senhor e servos uns dos outros, nós vamos nos concentrar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. A mensagem principal do texto que nós lemos, versículos 13 até 23, é exatamente essa, meus irmãos. Como disse o Dr. Augusto Nicodemos, a liberdade deve ser controlada pelo amor que nós temos pelo próximo. Então ninguém
nenhum cristão pode dizer, eu faço o que eu quiser. Eu vou prestar contas a Deus, você que se exploda, se você quer se ofender, se ofenda, eu faço o que eu quiser. Está errado. Se alguém pensa assim, já está em pecado. Já está fazendo errado. Mas de todas as maneiras, meus irmãos, nós entramos e explicamos os versículos 13 a 15 falando sobre o respeito e a moderação dos cristãos para com o próximo. Quem é o próximo? Todos aqueles que nós temos contato. Não estou falando só dos irmãos em Cristo. Estou falando também de pessoas que não conhecem Cristo e que estão dentro do nosso cotidiano. Existem pessoas que têm um preconceito daquilo que os crentes podem ou não podem fazer. Então nós devemos respeitar determinadas mentes que não compreendem a palavra de Deus. Por exemplo, certa vez me disseram assim, por que na tua igreja ninguém dança se Davi dançou? Por quê? Você dançou, Davi? Não foi esse Davi que dançou. Foi o rei Davi que dançou. Até brinquei com alguns irmãos ali atrás, né, dizendo que no dia da família, o mês da família, que é o mês de maio, a gente ia colocar alguns irmãos dançando aqui. Acho que foi o Ayrton que eu falei. Imagina, Ayrton, você todo preparado para a advocacia lá, fazendo os passos de dança. Mas, meus irmãos, é uma má compreensão. O grande problema não é a dança em si, não é o hábito de dançar para o Senhor como fez Davi. Mas no contexto, ele estava tão extasiado pela vitória que Deus deu. Estavam tocando músicas para Deus. E não quer dizer que Davi, quando dançou, ele estava descendo na boquinha da garrafa. Ele não estava fazendo as danças sensuais que muitas vezes são alusivas aos dias de hoje. Então é importante também nós entendermos o contexto. Então o próximo são todos aqueles que estão à nossa volta. Se o meu colega no trabalho ele vai se ofender com alguma coisa que eu faço, falo ou deixo de fazer, o melhor é deixar para lá. É não ofender. Falamos, meus irmãos, e como eu disse, estamos passando rapidamente. Nós não podemos afetar a vida uns dos outros com a nossa liberdade. Isso é fato. Dissemos que o apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos julgar uns por motivo de consciência. Pelo contrário, devemos trabalhar juntos, não criando barreiras ou desencorajando a fé dos outros irmãos. Lembra que eu falei para vocês? É pecado comer carne na sexta-feira santa ou no dia da Páscoa? Nada que nos impeça. Mas talvez você tenha um vizinho que ele não está comendo por motivo de consciência. Aí vai lá você, vai assar aquela picanha, aquela costela, aquele cheiro, teu vizinho lá querendo comer e não pode, achando que é pecado. O ideal, meus irmãos, é não fazer. É simplesmente não fazer pensando no bem do próximo. Quando Paulo ele vai falar sobre pedras de tropeço, e você pode acompanhar comigo ali no versículo de número 13, acompanhe comigo, meus irmãos. Paulo vai dizer, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pordes pedra de tropeço ou escândalo aos vossos irmãos. Jesus, ele disse, quando estavam vindo a ele as crianças, que qualquer que fizesse mal a um daqueles pequeninos, era melhor que lhe fosse amarrado uma pedra no pescoço e fosse lançado no mar. Porque Jesus valoriza as crianças. Nós devemos valorizar também os nossos irmãos em Cristo. Vocês já pararam para pensar? Hoje de manhã nós tínhamos mais crianças do que à noite, mas mesmo assim, vocês já pararam para pensar como todos nós precisamos dar exemplo para as crianças? Exemplo de como é bom servir ao Senhor. Exemplo de como nós precisamos muitas vezes, ao incentivar os nossos filhos, em vez de dizer para eles, olha, se você não fazer o que é certo, Deus vai descer o chicote nas suas costas. Algumas vezes é melhor você incentivar uma pessoa falando sobre a bondade de Deus. Você sabia que você deve obediência a Deus porque Ele te ama? Porque Ele tem te dado cada dia para que você durma e acorde, para que você possa respirar, para que você possa usufruir de todas as coisas boas. Eu realmente vejo que é importante nós tirarmos um foco de um Deus punitivo
para um Deus amoroso, sem tirar que é um Deus que julga sim o pecado. Mas de todas as maneiras, meus irmãos, quando falamos sobre pedra de tropeço, é qualquer coisa que nós façamos, até aquilo que as Escrituras permitem, que possa fazer o irmão cair em pecado. Não vamos ler hoje 1 Coríntios 8, mas vocês podem ler posteriormente. Então existem coisas na palavra de Deus que são permitidas. Mas às vezes, se isso pode ofender a mente de alguma pessoa, o melhor é não fazer. Eu digo para vocês, vou usar um exemplo. No alto da pandemia, houve lá uma guerra entre o presidente dizendo que as igrejas podiam abrir as portas. E de outro lado, pessoas e a sociedade dizendo que não podiam abrir as portas. Nós e a nossa diretoria entendemos que o ideal era respeitarmos, pelo menos por enquanto, aqueles decretos aonde a igreja deveria estar fechada. Porque os ânimos, principalmente dos nossos vizinhos, estavam exaltados. As pessoas estavam enclausuradas, com medo de sair das suas casas. E até mesmo achando que aqueles que abriam as portas, eles estavam errados. Sabíamos, meus irmãos, que independente de pandemia ou sem pandemia, a nossa vida está diante do Senhor. É Ele quem cuida de nós. Mas para não causar determinado escândalo, preferimos por um tempo não ofender a mente dos mais fracos. Também, meus irmãos queridos, falamos que nenhum alimento, pessoa ou dia é impuro. O que determina a qualidade de algo é seu efeito sobre a pessoa. Falamos que um cristão forte pode ferir a consciência do cristão fraco se este o vê fazendo algo que julgue ser pecaminoso. E também usamos a frase do John Stott, que disse que o amor nunca despreza as consciências fracas. Em vez disso, ele limita a sua própria liberdade por respeito a elas. Terminamos esta lição falando que não vale a pena prejudicar um irmão por conta da liberdade. Esses foram os versículos 13 a 15. Mas também nós adentramos nos versículos 16 a 18 e identificamos quais foram ou quais devem ser as prioridades das nossas vidas. Primeiramente, meus irmãos, o versículo 16 vai nos dizer que se nós agirmos de forma imprudente ou egoísta, nós podemos dar aos não cristãos ou àqueles que não têm Cristo, e até mesmo aos cristãos, uma impressão negativa sobre a nossa fé e as nossas práticas. O versículo 17, você pode acompanhar comigo a leitura, ele vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, por que é que nós devemos nos desunir? Porque algumas pessoas naquela época, e Paulo estava perguntando isso para eles, por que deveria existir desunião na igreja se alguns querem adorar a Deus no sábado e alguns querem adorar a Deus no domingo? Por quê? O Davi brincou hoje de manhã, os irmãos são convidados, caso queiram, tragam a sua pizza de sardinha. Ninguém vai me ofender por causa disso, não vou ficar bravo com ninguém por causa disso. A grande situação é que a sua liberdade, a minha liberdade, não deve ser motivo para ofender ninguém. Nós devemos até mesmo nos unir e não nos desunir, como acontece na maioria das vezes. Usei uma frase de João Calvino, que ele fala que o apóstolo Paulo desejava mostrar-nos com isso que a comida e a bebida são de muito pouco valor para serem causa de empecilho no avanço do evangelho. Se existem pessoas que se ofendem com aquilo que nós comemos ou bebemos, por que nós não abrimos mão disso para que outros possam conhecer Cristo? Será que a nossa liberdade realmente deve ser motivo para que outros se percam? Não deve, meus irmãos. Não deve. Sobre as questões da justiça, paz e alegria, William Hendricks, ele disse que a essência do reinado de Deus, a evidência desse bendito reinado em nosso meio, é atestada pelo fato de a pessoa possuir o estado de justiça diante de Deus, ou seja, quando é salvo, é justo diante de Deus. A consciência da paz com Deus, o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração.
e uma paz resultante da reconciliação com Deus. Ou seja, Paulo disse aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E ainda William Hendricks ele vai dizer que a justiça e a paz que temos em Cristo é caracterizada pela experiência da alegria operada pelo Espírito, uma alegria inexprimivelmente cheia de glória, ou uma alegria inexprimível e cheia de glória. Citei hoje, preguei hoje à tarde na igreja do Lami. Citei aos irmãos. Existe uma paz que ninguém tem, senão aquele que crê em Cristo. Citei a nossa irmã Suzana, esposa do pastor Thomas. Disse aos irmãos que ela foi diagnosticada com câncer terminal. Foi-lhe dado 3 a 6 meses de vida. Quando o pastor Thomas conversou comigo, ele pediu oração. Mas ele não pediu que nós orássemos para que ela vivesse mais. Ele pediu para que as dores dela fossem amenizadas. Para quando o Senhor chamá-la para o lar celestial, ela vá tranquila. Ela não quer mais fazer tratamento porque ela entende que o melhor para a vida dela é encontrar-se com o Senhor. Não é que ela abriu mão da sua vida, mas ela chegou num ponto que entendeu. A melhor coisa é encontrar-se com Cristo. E para muitas pessoas, meus irmãos, essa é uma paz que lhe falta. Este é um mundo mau, vocês sabem disso. Alguns de nós saímos de casa sem a certeza de que nós vamos voltar. Inclusive, sugiro a você que cada dia que você pise no seu lar de volta, agradeça a Deus por estar novamente com a sua família. Mas dentro dessas questões, meus queridos irmãos, se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós, estaremos na presença de Deus. Nos encontraremos na eternidade. Irmão Júlio, vocês sabem, ele está com um problema de saúde, e esse problema tem permitido que ele fique conosco mais tempo. Essa semana ele vai passar novamente por algumas avaliações, e eu disse para ele, falei, pô, irmão, eu devo orar para o senhor ficar bem e ir, ou devo orar para o senhor ficar mal e ficar? Claro que era brincadeira, vamos orar pela vontade de Deus. E eu disse para ele, se não nos vermos aqui, na eternidade, com certeza nós nos vemos. Porque essa é a paz, meus irmãos, que excede todo entendimento. E terminamos nessa frase que eu lerei. A integridade do cristão é vista por Deus, pelos irmãos e pelos de fora. Integridade não se compra. Ninguém pode chegar no Zafari e comprar meia dúzia de integridade. É algo que se conquista em nosso coração, em nosso compromisso com Deus. Bom, tendo levado quase metade do tempo só para introduzir, vamos agora para aquilo que nós precisávamos, então, estudar sobre esse texto. Meus irmãos, dos versículos 19 a 21, nós falaremos sobre a busca pela edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? É o crescimento espiritual de todos nós. O que nós visamos com esse ensino é o crescimento espiritual de todos nós. O aperfeiçoamento na fé de todos nós. Leia comigo novamente o versículo 19. Você está lá em Romanos capítulo 14. Vamos ler comigo o versículo 19, 20 e 21. A minha folha virou aqui por causa do vento, mas eu não vou abrir mão desse vento, que para mim ele é muito precioso. Então, versículo de número 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Eu quero usar, meus irmãos, uma frase do Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: tanto o cristão mais forte quanto o mais fraco precisam crescer. O mais forte precisa crescer em amor, enquanto o mais fraco precisa crescer em conhecimento. É errado um cristão permanecer imaturo e com uma consciência hipersensível, ou seja,
alguém que se ofende por qualquer coisa. Meus irmãos, Paulo, ele não tem falado mais do mesmo. Ele tem expandido um pouco o pensamento daqueles irmãos, explicando que a unidade é muito mais importante do que coisas que podem nos separar, porque nós somos unidos em Cristo. Nós temos aqui alguns casais que já têm décadas de matrimônio. E se perguntássemos para eles, eu tenho certeza que até hoje, eles não combinam 100% em todas as coisas. Os gostos não são 100% iguais. Mas o que é que tem os unidos? O que tem unido esses irmãos? Se não for o amor que ambos nutrem um pelo outro, está errado. Porque, meus amados irmãos, o que é a base de todo relacionamento é o amor. A palavra de Deus diz que o amor cobre a multidão de pecados. Nós, com certeza, ofendemos os nossos cônjuges. Mas se nós os amamos, nós tanto pedimos perdão quando nós perdoamos, quando nós somos ofendidos. Esta mesma verdade deve ser trazida para a vida da igreja. Aqui nós temos vários irmãos. Nós temos vários gostos diferentes. Nós teremos o nosso social ali, eu não tenho ideia do que todos trouxeram, mas se talvez você vê alguma coisa que alguém trouxe que você não gosta, você não precisa se ofender. Simplesmente não coma. Não deve ser isso um motivo para que nós nos queixemos. Achemos que não, eu não vou mais nessa igreja porque eles gostam de comer pão de queijo. Eu não vou mais nessa igreja porque lá não tem ar-condicionado. Todas essas coisas são secundárias. O que deve ser mais importante para alguém é sempre a exposição da palavra de Deus. Isso é o mais importante em uma igreja. As outras coisas, elas são supérfluas, elas são secundárias. Paulo vai falar, meus irmãos, no versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Quando ele fala sobre isso, meus irmãos, precisamos entender que nós não devemos deixar que questões secundárias da fé se tornem motivo para divisão, ou destruição, ou destruam a comunhão entre os irmãos. Em vez disso, nós devemos nos esforçar para construir, para construir uns aos outros em amor e edificar a igreja de Cristo. Eu já falei para vocês. Se nós pensássemos em qualquer época do ano, tem coisas que podem ofender pessoas. Nós tivemos recentemente, ensinamos às nossas filhas que Papai Noel não existe. Só que a Esther, ela é meio boca dura. E para os amiguinhos dela no colégio, que chegavam lá todos serelepes falando de Natal e Papai Noel, ela falava, Papai Noel não existe. E as crianças que estavam naquele hype, Papai Noel, Natal, elas murchavam. A ponto de uma das mães mandar mensagem para minha esposa, pedindo para que minha filha parasse de dizer que Papai Noel não existe. Porque dentro da inocência daquela criança, que não conhece a palavra de Deus, ela ficou totalmente perdida. Ou então está chegando a Páscoa agora. Aí vai lá, você vê um irmão, né? Eu geralmente, eu brinquei com o Oséias, né? A gente se encontra tanto nos África, a gente daqui a pouco vai marcar o horário para se encontrar lá, né? Aí eu chego lá e tá o Oséias e a Deise comprando, eles são ricos, né? Vai comprar um ovo de Páscoa para Helena. Ovo de Páscoa, chamar ovo de chocolate de ovo de Páscoa, tem pessoas que já se escandalizam. É pecado, irmãos, comer ovo de chocolate na Páscoa? Fique dentro da sua liberdade. Ah, tem gente que tem árvore de Natal em casa. Pastor, árvore de Natal é um símbolo pagão. Meus irmãos, eu falei recentemente, né? Teve uma época aí que era pecado tomar Coca-Cola, porque você pegava o rótulo da Coca e aí você virava lá, fazia para baixo, para cima, né? Uma cabeça de bode, cabeça do diabo. É só por isso que a gente tem comprado Pepsi? Não, é porque Coca tá cara mesmo.
Então existiam pessoas que algumas vezes tinham esses padrões e se ofendiam quando viam outros irmãos fazendo. Entendam, meus irmãos, a nossa fé em Cristo, ela é muito mais importante do que se você toma Coca ou não. Se você gosta de Pepsi ou não. Se você gosta de maionese que tem o nome do inferno. Hellmann's, que absurdo! Meus irmãos, são coisas secundárias. Porque isso não vai mudar o destino das nossas almas se nós comermos, se nós bebermos, se nós não comermos, se nós não bebermos. É isso que Paulo está dizendo. Não destrua o reino de Deus por causa de comida. Ele dizendo para aqueles irmãos, se você come carne de porco, se você come carne de cavalo, se você come carne de jacaré, problema seu. Essas coisas não devem interferir na nossa comunhão com Deus. Mas ainda no verso 21, ele vai dizer o seguinte: o amor que nós temos pelos nossos irmãos em Cristo, ou por amor, nós devemos abrir mão de alguns privilégios para que nós não sejamos motivo de tropeço. Vamos só supor, meus irmãos. Eu citei Oséias e Deise, tomarei a liberdade de fazê-lo novamente. Vamos supor que eu sei que o Oséias e Deise são contrários à prática de ovo de chocolate. Em vez de comprar no Zafari aqui, eu vou no mercado lá nos Cafundó do Judas. Porque se eu sei que se eles verem aquilo pode ofendê-los, eu procurarei não fazer. Procurarei não ofender. Se tem certas coisas que na nossa convivência cristã nós sabemos que pode ofender algum irmão, o melhor é não fazer. Aqui na igreja, até alguns anos passados, alguns irmãos tinham prática de virem piochados na época do 20 de setembro. Por algum tempo, isso levou a algum questionamento. Até eu brinquei com o irmão Júlio, que em determinada igreja que eu participei, tinha gente que não cantava o hino nacional brasileiro. Sabe por quê? Porque está dizendo, ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Estão idolatrando o Brasil. É errado cantar o hino nacional, meus irmãos. Não tem nada a ver um negócio desse. Não há problema nenhum em cantar o hino nacional brasileiro. Se você acha, tudo bem, respeito. Mas respeite aqueles que gostam de cantar. Essa é a situação. A comunhão que nós temos em Cristo não pode ser destruída por conta de liberdades que nós achamos que nós podemos ter ou não ter. Os versículos 22 e 23, meus irmãos, nós veremos a importância da boa consciência. Acompanha comigo a leitura, por gentileza. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem certas coisas que eu posso achar que é certo. Eu não posso chegar e julgar o irmão e falar, que absurdo. Olha o que você está fazendo, que absurdo. Se a consciência daquele irmão não lhe proíbe de certas práticas, eu não posso proibir, porque isso vai acabar me ofendendo. As pessoas não devem fazer por terrorismo dos outros, devem fazer por amor. Às vezes nós devemos abrir mão de certas coisas porque nós amamos, não porque nós somos pressionados. Então o apóstolo Paulo vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se tem coisas que na sua liberdade cristã você pode fazer sem problema nenhum, faça, meu irmão. Se diante de Deus não lhe traz nenhum constrangimento, faça. Só tome cuidado que a sua liberdade não venha a ofender outras pessoas. Lembre que eu disse para vocês, existem pessoas que acham que no domingo, o dia do Senhor ou o dia de descanso, as pessoas têm que ficar descansando dentro de casa. Se é o teu caso, racha de dormir a tarde inteira. Mas se tem gente que quer ir passear no parque, quer jogar futebol, quer assistir um filme, quer assistir uma série, quer assistir um jogo de futebol, que mal há, meus irmãos. Se você acha que é errado, a fé que você tem, guarda para si. Se talvez o que outros têm feito está te trazendo algum motivo de escândalo, aí a gente conversa. Mas é exatamente isso, meus irmãos. Tem coisas que para mim é certo que para outros podem não ser.
mas eu não posso colocar a minha opinião sobre ele. Não posso fazer isso. Então, meus queridos irmãos, nós já falamos, repito, os alicerces da fé são inegociáveis, porém nas questões de convicção pessoal, não devemos impô-las sobre os outros. É muito importante que nós reflitamos de que maneira a nossa liberdade pode impactar a vida dos outros. Por favor, vamos para 1 Coríntios capítulo 10. E eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho, mas a gente vai acabar logo logo. 1 Coríntios capítulo 10. Acompanhem comigo a leitura, por gentileza. Versículo de número 23 a 32. 1 Coríntios capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade por consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado ou envergonhado por causa daquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais ou bebar ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu quero, com a tua licença, usar novamente um exemplo que eu usei há alguns domingos passados. Vamos supor que um parente teu te chame para comer churrasco. Eu creio que você não vai chegar e falar, essa carne veio da onde? Quem matou o boi? Que fazenda que veio? A pessoa era idólatra? Ofereceu essa carne para algum deus pagão? Não. Você vai chegar, você vai sentar, você vai comer e deu. Se alguém te chamar para comer e nada falar, coma, meu irmão. Carne tá caro, come mesmo. Agora, se você chegar na casa do teu parente e falar, ó, fiz esse churrasquinho aqui, essa picanhazinha aqui, mas ó, antes eu acendi uma vela lá para o, sei lá, para Vossa Senhora da carne branca. Essa carne aqui foi oferecida antes para algum Deus e agora eu estou aqui oferecendo para você. Não faça. É melhor não fazer. É como eu lhes disse, você não vai chegar no açougue, no mercado e perguntar, seu açougueiro, quem matou a carne? Aliás, quem criou o boi? Era crente? Quem matou o boi? Era crente? Quem transportou do frigorífico para o açougue? Era crente? Quem desossou o boi? Era crente? Se não é crente, eu não quero. Ninguém faz isso. Vocês são como eu, um bando de mão de vaca. Onde está barato, a gente vai e compra. Sem muito perguntar de onde vem. A situação, meus irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que todas as coisas que nós vamos comer, dá graças a Deus, meus irmãos. Simplesmente agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado pela comida que o Senhor me deu. E coma. Agora, se você tem a certeza que aquilo de alguma forma foi oferecido para um Deus pagão, não faça. Voltando para Romanos 14, meus irmãos. Uso novamente uma frase de Warren Wiersbe. Ele vai dizer que a consciência é fortalecida pelo conhecimento. No entanto, o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. De outro modo, o saber destruirá ao invés de edificar. Quanto mais nós sabemos, mais nós conhecemos a Deus e mais nós entendemos a nossa liberdade. Eu confesso a vocês, quando eu saí do seminário, eu estava preso dentro de um quadrado que eu achava que se nós sairmos daquele quadrado, nós estávamos condenados ao inferno. Só que conforme você vai aprofundando o seu conhecimento na palavra de Deus, você vai entendendo que certas coisas elas são secundárias. Elas não são importantes. Certas coisas estão dentro da liberdade cristã
E nós, como cristãos, temos que nos preocupar com aquilo que pode nos unir e não com coisas que podem nos afastar. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre aquilo que diz, quando Paulo fala que tudo que não provém de fé é pecado, ele vai dizer que tudo o que não é feito com a convicção de que está de acordo com a vontade de Deus é pecaminoso. Embora possa ser em si mesmo certo, esse ensino aplica-se não somente a alimentos, mas a tudo. Se alguém estiver convencido de que algo é contrário à lei de Deus, e apesar disso a praticar, é culpado diante de Deus, embora a coisa em si pode ser lícita. Vou usar um exemplo simples. Beber vinho. Tem algumas pessoas que a sua mente não lhe permite. Tem algumas pessoas que bebem socialmente. Agora, se aquela pessoa que crê que é errado, ela pega um copo de vinho e bebe para ver como ela vai se sentir, é pecado. Porque se você não faz com convicção de que é certo ou errado, você está pecando. É só um exemplo, meus irmãos. É exatamente isso. Tem coisas que quando nós duvidamos se é certo ou errado e nós fazemos, nós estamos em pecado. Então é importante que nós coloquemos diante de Deus, muitas vezes, aquilo que traz dúvidas aos nossos corações. Senhor, faço ou não faço? Como ou não como? Vou ou não vou? Coloque diante de Deus. Para concluir, meus irmãos, essa noite e esta parte, é importante nós termos respeito ao considerar as questões de consciência alheia. Sabe por quê? Porque a palavra alheia já diz tudo. A consciência é do outro. Até pouco tempo atrás, vou dedurar o Davi. O Davi não bebia Pepsi, agora ele se converteu, Paulo. Agora ele bebe Pepsi. Mas é porque ele achava que era coisa do diabo? Não. Era um gosto particular. Acho que de tanto a gente só oferecer Pepsi aqui, agora não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas faz parte da consciência alheia. Meus irmãos, embora haja liberdade em Cristo, é necessário nós sermos cuidadosos para não fazer nada que cause tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. Questões de como me visto, de como eu me porto. Lembremos, meus irmãos, a Bíblia sempre fala sobre a questão de modéstia, mas não sobre quantos centímetros, ou quanto isso, ou quanto aquilo. Não, todas essas coisas, elas têm a sua importância, mas não devem ser isso que vai motivar ou desmotivar pessoas a servirem ao Senhor. Também, meus irmãos, se nós tivermos alguma dúvida sobre prática, sobre alguma prática, nós devemos seguir a nossa consciência, mas também buscar a orientação do Espírito Santo e buscar aconselhamento sábio de outros crentes maduros. Existem vários irmãos na igreja que têm vivência na vida espiritual. Chama de canto assim e fala: irmão, tem uma dúvida. Você acha que se eu fazer tal coisa ou for em tal lugar, o irmão acha que está certo, está errado? O irmão vai te aconselhar se aquilo Deus dirigir ao seu coração e lhe der paz, faça ou não faça. Simples assim. E meus irmãos, se tudo o que eu falei lhe passou desapercebido, você dormiu o tempo inteiro, lembra disso. Nada é mais importante do que a obra de Deus. Aquilo que eu gosto, aquilo que você gosta, aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, nada está acima da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo, todas as coisas, é como nós falamos aqui, pela sua graça, para a sua glória. Não é para mim, não é para ti, não é para nós. É para Deus. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, contritos, clamando que dirija-nos o coração. Abre os nossos olhos, ó Deus, que não vejamos pessoas sem valor, mas que vejamos irmãos em Cristo, pessoas pelas quais o Senhor deu a sua vida, sacrificou-se para que também pudéssemos ter vida.
esses mesmos irmãos que estão essa noite conosco, aqueles que entregaram seu coração a Cristo, estarão conosco na eternidade. São esses que o Senhor nos deu para que juntos pudéssemos, como disse o apóstolo Paulo, lutarmos pela fé evangélica. A obra do Senhor, ó Deus, nesse local é muito mais importante do que os meus gostos pessoais. É muito mais importante do que os gostos pessoais dos meus irmãos. É muito mais importante do que coisas secundárias que algumas vezes podem estar em nossos corações. Mas que a nossa liberdade não seja causa para que nós ofendamos os nossos irmãos ou até mesmo que coloquemos as nossas opiniões acima dos outros, simplesmente se forem coisas acerca de gostos pessoais. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o propósito do Senhor em nos unir como igreja. Eu estou aqui como servo do Senhor para humildemente auxiliar esses irmãos a estarem mais perto do Senhor. Mas é a mesma responsabilidade que eles têm em relação à minha vida, fazer com que eu esteja mais perto de Ti e desta maneira edificarmos uns aos outros. Fortalece os nossos corações, ó Deus, tira tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão constante e plena. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.